você não escolhe pessoas. E eu sei que essa frase logo de início pode incomodar, porque a ideia de escolha está profundamente ligada à sensação de autonomia, maturidade e controle. A gente gosta de acreditar que avalia, compara, decide, que escolhe com consciência. Mas se você parar por um instante e observar com honestidade, não com culpa, não com julgamento, talvez perceba que na maioria das vezes a história começa muito antes da escolha, antes do pensamento, antes da lógica, antes de qualquer decisão racional. Algo em você reconhece. Talvez você já tenha vivido isso mais de uma vez, aquela sensação de interesse que surge rápido demais, sem muita explicação, um olhar, um jeito de falar, uma presença que parece familiar, não familiar no sentido literal, mas emocional, como se aquilo tocasse algo antigo, conhecido, quase confortável, mesmo quando vem acompanhado de confusão, e então você sente curiosidade, sente vontade de se aproximar, sente aquele impulso silencioso de não perder. Nesse momento, nada foi decidido, nada foi pensado com clareza, nada foi avaliado de forma consciente. O corpo reagiu. Só depois disso a mente entra em cena, e ela entra tentando organizar o que já aconteceu, cria argumentos, constrói histórias, dá nomes bonitos para sensações confusas. É nesse ponto que muita gente chama de escolha aquilo que, na verdade, já foi um reconhecimento automático. A mente chega depois, quase como uma narradora tardia, tentando justificar algo que já estava em movimento. Sentir não é escolher. Sentir é perceber algo que já estava ali. Carl Jung dizia que aquilo que não é trazido à consciência retorna como destino. E talvez essa seja uma das chaves mais importantes para entender por que tantas pessoas acreditam estar escolhendo, quando na verdade estão apenas reencontrando padrões, não por fraqueza, não por falta de inteligência emocional, mas porque o inconsciente é extremamente eficiente em repetir aquilo que conhece. O reconhecimento acontece primeiro no corpo. O corpo é rápido, silencioso e direto. Ele percebe tons, ritmos, presenças, ausências. Ele sente tensão, calma, alerta, urgência. Tudo isso antes de qualquer reflexão consciente. O corpo não argumenta, não pondera, não faz lista de prós e contras. Ele reage. E aqui existe um ponto crucial que pouca gente considera. Nem toda reação do corpo é um sinal de verdade ou compatibilidade. Muitas vezes é apenas memória emocional sendo ativada. Talvez você já tenha confundido urgência com paixão. Talvez já tenha achado que aquela ansiedade constante era sinal de intensidade, quando na verdade era sinal de alerta. O corpo não reage ao que é melhor para você. Ele reage ao que reconhece, mesmo que o reconhecido tenha sido doloroso no passado, mesmo que tenha sido instável, ambíguo ou marcado por ausência. O corpo prefere o conhecido ao saudável, porque o conhecido é previsível, e previsibilidade cria uma falsa sensação de segurança. Quando isso acontece, a mente entra para justificar. Ela transforma a sensação em significado, reação em narrativa. Você começa a acreditar que aquela pessoa é especial, diferente, rara, não necessariamente porque ela seja, mas porque ativou algo antigo dentro de você, algo que já existia, esperando um gatilho para reaparecer. O desejo nasce aí, não como ponto de partida, mas como consequência. Nietzsche dizia que grande parte do que chamamos de vontade é, na verdade, hábito emocional disfarçado, e isso ajuda a entender por que tantas histórias começam intensas e terminam confusas. Elas começaram antes da consciência, e tudo que começa sem consciência tende a se repetir, mesmo quando muda o cenário, o rosto ou o discurso. Algumas pessoas parecem familiares desde o primeiro contato, não porque você as conheça profundamente, mas porque acessam partes antigas da sua história emocional.
Familiaridade não é compatibilidade, é apenas reconhecimento, e esse é um ponto difícil de aceitar, porque fomos ensinados a romantizar o que é intenso. Aprendemos a acreditar que aquilo que mexe demais é verdadeiro, profundo, especial, quando muitas vezes o que mexe demais é só o que já foi vivido e não elaborado. Padrões não se repetem de forma idêntica. Eles mudam o rosto, mas mantêm a estrutura. A assinatura é emocional, pode ser indisponibilidade, pode ser ambiguidade, pode ser a sensação constante de ter que provar valor, conquistar atenção, se adaptar demais para caber. O corpo reconhece essa assinatura antes de qualquer conversa profunda. Quando você não percebe isso, chama de conexão aquilo que é apenas familiaridade emocional e começa a investir energia tentando fazer dar certo algo que já nasceu como repetição. E aqui vale parar um segundo e se perguntar com honestidade: quantas vezes você já sentiu que estava vivendo algo novo, mas no fundo estava apenas repetindo a mesma sensação com outra pessoa? É nesse ponto que muita gente se confunde. Acredita que maturidade, idade ou inteligência emocional são suficientes para quebrar padrões, mas maturidade sozinha não muda padrão. Consciência muda. Enquanto o reconhecimento acontece no automático, o desejo continua puxando você para o mesmo lugar, só que agora com justificativas mais sofisticadas. A pessoa parece diferente, a história parece nova, mas o roteiro interno é o mesmo. Isso não acontece só em relacionamentos amorosos. Acontece em amizades, sociedades, ambientes de trabalho. Sempre que algo em você reconhece uma dinâmica antiga, existe a tendência de se envolver antes de compreender. Repetir padrão não é burrice, é condicionamento emocional. O cérebro aprende por repetição e recompensa, e alguns padrões se sustentam porque oferecem recompensas intermitentes, atenção que vem e vai, afeto em doses irregulares, validação instável. Isso cria picos emocionais, e o desejo cresce justamente na ausência, não na presença. A virada começa quando você aprende a observar o reconhecimento antes de se envolver, não para se controlar, não para se fechar, mas para entender o que foi ativado. Você começa a se perguntar se isso te expande ou te contrai, se te deixa calma ou em alerta, se te faz sentir mais inteira ou mais ansiosa. Mudar padrão não é mudar de pessoa, é mudar o que você reconhece como familiar. Quando o reconhecimento muda, o desejo muda junto, e pela primeira vez, a escolha deixa de ser reação e passa a ser consciência. Talvez você não esteja errando de pessoa, talvez só esteja repetindo um roteiro antigo, e se esse encontro fez sentido para você, não deixa ele passar em branco. Dá um sinal por aqui. Curte, se inscreve e a gente continua essa conversa com mais consciência do que da última vez.